Marcos, aleluia. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 50. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 50. Nós diz assim a palavra de Deus: Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Vamos ler mais uma vez. Marcos capítulo 10, versículo 50. Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Amém. Ore comigo. Senhor nosso Deus eterno, em nome de Jesus, nesse momento, Pai querido, nós lhe suplicamos, fale com a sua igreja, fale conosco. Queremos ouvir a sua voz falando aos nossos corações nesta noite de uma forma poderosa, que a sua palavra possa vir ao encontro das nossas necessidades, Pai. E assim, meu Deus, nós lhe pedimos no nome de Jesus. Amém. Tome assento adorando e glorificando o nome do Senhor. Queridos em Cristo, eu vos trago uma mensagem nesta noite intitulada A Simbologia das Capas. Aleluia. Vamos falar rapidamente sobre algumas capas aqui que nos mostra a Bíblia Sagrada. Eu quero dizer para a igreja do Senhor e para os amigos ouvintes da palavra de Deus que no mundo antigo o uso da capa era indispensável para qualquer viajante. Quero dizer também que a palavra capa aparece 20 vezes na Bíblia Sagrada. No hebraico, capa quer dizer sinlar, e no grego quer dizer failones. A capa era uma peça solta que fazia parte da vestimenta do israelita. Muitas capas eram coloridas e bordadas, e durante as atividades físicas, as capas eram retiradas e colocadas de lado. E nos diz a Bíblia Sagrada, de acordo com a lei mosaica, o credor, ao receber uma dívida, ele só poderia tirar a peça exterior do devedor. Êxodo capítulo 22, versículo 26 e o versículo de número 27. Queridos em Cristo, e eu quero dizer para a igreja nesta noite que a capa, ela nos oferece lições preciosíssimas para a nossa vida espiritual. Aleluia. Eu disse que a capa nos oferece lições preciosas para a nossa vida espiritual. E a primeira capa que vos falo nesta noite é a capa de Acã, que simboliza a capa do pecado. Está escrito em Josué, capítulo de número 7. Está escrito em Josué, capítulo de número 7, versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e os tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Queridos em Cristo, amigos ouvintes da palavra de Deus, na batalha travada contra a insignificante cidade de Ai, o exército invencível do general Josué sofreu uma derrota inesperada. Depois de haverem vencido, depois de haverem destruído a cidade de Jericó, agora Josué vai ao encontro da cidade de Ai, uma pequena cidade, e nos diz a palavra de Deus que de repente, do nada, eles sofrem uma derrota inesperada. E tudo isso nos diz a Bíblia Sagrada por causa de um soldado chamado Acã, que se deixou influenciar pela beleza de uma multicolor capa babilônica, e o exército todo de Israel foi afetado. A perdeu a força para lutar. Aleluia. Não tinha mais força diante dos inimigos e sofreu
uma derrota inesperada. Isso aqui nos traz uma lição preciosíssima nesta noite. Eu quero dizer para as irmãs, quero dizer para os irmãos, para a igreja do Senhor, para os amigos ouvintes da palavra de Deus, que quando as atrações do mundo conseguem tirar do coração do crente o prazer espiritual, a alegria espiritual, o gozo espiritual, ele enfraquece, ele não tem forças para lutar, ele fica fraco em pleno campo de batalha e perde a guerra. Aleluia! Porque está escrito em 1 João capítulo de número 2, versículo 15, 16 e 17: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa e as suas concupiscências, porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem alguém aqui que faz a vontade de Deus? Deixa eu ver. Levanta a mão e diga alguma coisa para o Senhor. Fale alguma coisa que agrade a audição divina nesta noite. Diga para o Senhor se você está sendo fiel, se você está sendo obediente à palavra de Deus. Ei, igreja do Senhor, amigos ouvintes da palavra de Deus, é necessário lembrarmos que nós somos soldados de um exército, exército de Deus. Diga comigo, exército de Deus. Aleluia. Ei, nós representamos uma pátria, de maneira que não podemos fraquejar. Irmãos, irmãs, eu vim dizer aqui nesta noite para você que nós não podemos fraquejar. Aleluia. Se tem alguém que está enfraquecido, se tem alguém que está debilitado nesta noite aqui nesse santuário, eu quero dizer para você que o Espírito de Deus, ele vai te fortalecer, ele vai te animar, ele vai te levantar, ele vai te tomar pelas mãos e vai dizer: caminha comigo, porque eu estou contigo nesta batalha. Só quem crê nesta palavra, levanta a mão e adora o Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz, amados em Cristo Jesus, que todo o exército de Israel, ele sofreu por causa da atitude absurda deste soldado chamado Acã. A igreja do Senhor, eu, você, cada um de nós precisamos pedir a Deus o dom de discernimento, o dom de discernir espíritos, para não sofrermos derrota por causa de algum cristão negligente. O nome Acã significa ruínas, e ele acabou tendo um final triste debaixo de uma grande ruínas de pedras lá no vale de Acor, como está escrito em Josué capítulo 7, versículo de número 24, 25 e 26. Aleluia. Se eu fosse você, eu estava adorando. Se eu fosse você, eu estava glorificando, porque à medida que eu vou ministrando a palavra de Deus nesse santuário, o Espírito do Senhor, ele vai trabalhando em teu favor, ele vai trabalhando em favor da tua família, ele vai trabalhando na tua casa, ele vai trabalhando na tua vida. Ele está trabalhando nesta noite. Quem crê nesta palavra, diga: eu creio. Diga: eu creio. Glória a Deus. Amados irmãos, tenhamos muito cuidado para não pegarmos a capa babilônica, que simboliza o pecado. Cuidado com o pecado. Aleluia. Muitas vezes a gente diz: o esposo não está vendo, a esposa não está vendo, o pai não está vendo, a mãe não está vendo, mas Deus está te contemplando, Deus está te visualizando. Aleluia. Então nós não podemos pegar a capa babilônica para não sermos envergonhados e para não envergonhar
a capa da miséria. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 10, versículo 50, onde nós estamos baseando a mensagem da palavra de Deus nesta noite. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Lançando de si a capa, aleluia, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, nos diz a palavra de Deus. O cego Bartimeu era portador de uma capa empoeirada pelo trânsito que ligava Jerusalém a Jericó. Jerusalém estava em cima e Jericó estava embaixo. Quem vinha de Jerusalém para Jericó tinha que descer, e quem ia de Jericó para Jerusalém tinha que subir. Bendito seja Deus. E a ordem do Espírito Santo do Senhor nesta noite não é para descer, é para subir, não é para parar, é para prosseguir, não é para marcar passo, é para marchar em direção a Canaã celestial. Só quem crê nesta palavra levanta a mão e adora. Aleluia. Diga alguma coisa para que agrade os ouvidos do Senhor. Aleluia. Além da sua deficiência oftalmológica, aleluia, ele residia em uma cidade que era a mais baixa do planeta, 300 metros negativos. Aquela capa valia para Bartimeu uma residência em pleno céu aberto. Aquela capa era sua companheira inseparável na vida de mendicância. Aleluia. Quando o cego ouviu o barulho da comitiva de Jesus que estava passando, a palavra de Deus diz que ele arrancou aquela capa, ele tirou a capa e lançou para bem longe de si e foi ao encontro de Jesus. Aleluia. A ordem do Espírito Santo de Deus para você nesta noite é: lança fora esta capa, lança fora a capa do pecado e vai ao encontro de Jesus. Aleluia. Irmãos em Cristo e amigos ouvintes da palavra de Deus, nesta noite o Espírito Santo está dizendo para você lançar para bem longe essa capa de vergonha espiritual e moral. Lança fora a capa do orgulho, a capa da vaidade, a capa da idolatria, a capa da imoralidade, a capa da prostituição, a capa da rebeldia, a capa da falsidade, a capa da incredulidade. Lança fora a capa da murmuração, lança fora a capa do adultério, a capa da vaidade, a capa do fuxico, a capa da hipocrisia, a capa da inveja. Vai lançando fora a capa da mentira. Lança fora esta capa e vai ao encontro de Jesus. Faça como fez o cego Bartimeu. Aleluia. Saia dessa vida baixa de Jericó e siga Jesus pelo caminho da vitória em direção a Jerusalém celestial. Só quem está seguindo a Jesus, deixa eu ver se tem alguém aqui. Levanta a mão e diz alguma coisa para Deus. Aleluia. A terceira capa que eu vos falo nesta noite é a capa de Elias. Aleluia. O profeta Elias também usava uma capa, e esta capa que o profeta Elias usava simboliza a capa do poder. Segunda Reis, capítulo de número 2, versículo de número 8. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para duas bandas e passaram ambos em seco. Aleluia. Você ouviu nesta noite o que diz a palavra de Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que as terras, as cidades, os vales, os montes de Israel, eles foram marcados pelo poder operante na vida de Elias, o profeta presbita. Aleluia. Convém deixar registrado aqui que ele realizou 16 grandes milagres narrados na Bíblia Sagrada. A capa de Elias, a capa que Elias usava
meus ouvintes da palavra do Senhor, a capa que Elias usava não tinha poder, mas ela simbolizava a autoridade de Jeová em sua vida para a realização de grandes milagres. Aleluia! Quando chegou às vésperas de ser trasladado para o céu, nas terras gileaditas, pertencente à tribo de Gade, a Bíblia Sagrada nos diz que Elias pegou a sua capa, dobrou aquela capa e feriu as águas do rio Jordão, no lugar onde a carga d'água era mais profunda e pesada. Aleluia! E as águas se abriram, as águas se dividiram, e ele, mais o profeta Eliseu passaram a pé enxuto. Bendito seja o nome do Senhor. Você sabe que simboliza a capa de Elias? Ela simboliza a fé que vence o mundo, como nos diz a palavra de Deus, rompe as barreiras mais terríveis que enfrentamos na vida. Aleluia! 1 João capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Ei, o maior presente que Elias pode deixar para o profeta Eliseu foi a sua capa. E eu quero dizer para você nesta noite que quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, Ele deixou para a sua igreja a maior herança, que é o revestimento de poder e uma fé inabalável. Aleluia! Lucas capítulo 24, versículo de número 49, a palavra de Deus nos diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos em Cristo, igreja do Senhor, amados do Senhor Jesus Cristo, com todas essas armas, eu quero dizer para você que as barreiras, elas vão ruir diante de nós. Todas as muralhas cairão por terra em nome de Jesus. Aleluia! Nós estamos precisando buscar mais de Deus, poder para nossas vidas, para realizarmos milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos ver o Senhor com as mãos estendidas para realizar coisas grandes e tremendas. Aleluia! Quem crê nessa palavra, levanta a mão, diz alguma coisa para Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a quarta capa que eu vos falo nesta noite é a capa de Pedro, que simboliza a capa da libertação. Atos capítulo de número 12, versículo de número 8, nós diz assim a palavra de Deus: disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as tuas alparcas. E Pedro fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Pedro estava encarcerado, Pedro estava dentro da prisão, quando o anjo tirou ele de uma prisão de segurança máxima. A Bíblia Sagrada nos diz que ali estavam 16 soldados, aleluia, vigiando o apóstolo Pedro. E nos diz a palavra de Deus que em certa madrugada gelada, ele foi retirado da prisão milagrosamente pelo anjo do meio de 16 soldados. Sabe o que me chama a atenção? Aleluia! O que me chama a atenção, amados em Cristo, é a recomendação do anjo para Pedro: levar consigo a capa. Aleluia! Ela era uma peça externa do vestuário que era tirada para dormir, e Pedro havia retirado aquela peça, aquela capa, mas o anjo recomendou. Aleluia! A recomendação do anjo foi: disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Capa da libertação. Ei, enquanto eu ministro a palavra de Deus nesse santuário, nesta oportunidade, o Espírito Santo de Deus está trabalhando para libertar a vida do teu ente querido, a vida do teu parente, a vida
está escravizado na idolatria, na feitiçaria, na prostituição, no roubo, no crime, na marginalidade. Mas eu tenho que dizer para você que nesta noite o Espírito de Deus está trabalhando pelo poder desta palavra para libertar a vida. Só quem crê levanta a mão e adora. Aleluia. Queridos em Cristo, quando nós passamos por provações, é preciso que nós venhamos nos vestir da capa do consolo divino. 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo 16 a 18. Nós diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, versículo 18. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia. Aquelas coisas que você vê, elas são temporais, quer dizer, elas são terrenas, elas são passageiras, mas aquelas que não se veem, elas são eternas, nos diz a palavra de Deus. E é necessário, mães e irmãos, é necessário que não falte no nosso vestuário cristão a capa da libertação. Somente a graça consoladora do Senhor nos faz viver feliz neste mundo frio de amor e cheio de feras humanas que querem nos devorar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O exército que era para ser o exército que era para ser mais unido é o exército de Deus. Amém? Eram os soldados de Cristo. Porém, eu lamento muito informar para você nesta oportunidade que o exército que mais mata e fere soldados é o exército de Deus chamado igreja. Amém? Eu citei em uma certa mensagem aqui o exemplo de um comandante de um exército que ele reuniu toda a sua tropa, ele reuniu todos os seus soldados e deu uma ordem para eles. E preste atenção, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Quando ele reuniu os soldados ali, ele disse para eles: não mate nenhum inimigo, só fira o inimigo. E os soldados se assustaram com aquela ordem: não matar o inimigo, só feri-lo. Ele disse: sim, vocês não vão matar o inimigo, vocês vão só ferir. E um soldado perguntou: por que, comandante? Ele disse: porque quando você mata um soldado do exército inimigo, ele morreu, acabou-se, pronto. Mas quando você fere um soldado, aí o outro tem que carregar, porque a ordem militar, a ordem do exército, a ordem das forças armadas, queridos em Cristo, é para não deixar o soldado ferido, é para carregá-lo, aleluia, para ajudá-lo. Infelizmente, no exército de Deus, quando a gente vê o soldado ferido, a gente acaba de matar. Não tem uma palavra da parte de Deus para levar para aquele soldado que está ferido. Quantos foram feridos na batalha pelo inimigo das nossas almas, e muitas vezes ao invés de você ajudar, você acaba de matá-lo. Mas não é assim que a palavra de Deus diz. Louvado seja o nome do Senhor. A ordem do general Alberto, a ordem de Jesus Cristo é ajudar, aleluia, é levar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. E muitas vezes nós estamos levando uma palavra de morte e não uma palavra de vida. Ei, desperta, igreja, porque vai haver uma prestação de contas diante do Senhor. Aleluia. E muitas vezes nós estamos brincando, muitas vezes nós não estamos levando
a sério as coisas de Deus. Leva mais a sério, meu irmão. Leva mais a sério, minha irmã, as coisas de Deus. Em nome de Jesus Cristo, não brinque não. Aleluia. Não brinque de ser crente. Enquanto muitos estão brincando de ser crente, eu quero dizer para você que o diabo, ele não brinca de ser diabo. Aleluia. Queridos em Cristo, a última capa que eu vos falo nesta noite é a capa de Paulo, que é a capa da preparação. Capa da preparação. Nós diz a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo 13: quando vieres, trazes a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ei, Paulo, embaixador de Cristo, estava preso na cela do cárcere romano, e a palavra de Deus nos diz que, através desta epístola da prisão, Paulo recomendou a Timóteo que levasse, entre outros objetos, a capa. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela capa não podia faltar naquela prisão onde Paulo estava. Era uma capa pesada, era uma capa de inverno, feita de lã grosseira. O inverno se aproximava e aquela capa seria muito útil e necessária na úmida e fria prisão romana. Para o apóstolo Paulo, essa espécie de capa, ela chegava até abaixo do joelho. É o emblema da preparação espiritual. Aleluia. Eu estou precisando desta capa. Você está precisando desta capa, igreja. Capa da preparação. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ei, você ouviu? Eu vou repetir mais uma vez. Ouça nesta noite em nome de Jesus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Esta capa de Paulo é a preparação espiritual do cristão diante de uma grande luta. Efésios capítulo 6, versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Amados, preste atenção nesta palavra em nome do Senhor. Já estou encerrando a mensagem. Deixa eu dizer para você, igreja, nesta noite, deixa eu dizer para você, meu irmão, deixa eu dizer para você, minha irmã, existem cristãos que ficam desnorteados durante as tribulações. Sabe por quê? Porque eles não estão preparados para enfrentá-las. É porque está faltando a capa da preparação. Ei, eu vim aqui dizer para você nesta noite que o período de calmaria não é para sossegarmos. O período de calmaria que nós estamos passando aqui no Brasil não é para nós ficarmos parados. O período de calmaria que nós estamos passando ou atravessando aqui no Brasil não é para nós ficarmos assentados à beira do caminho. Aleluia. Este período de calmaria, amados, é para nós nos prepararmos para as lutas inesperadas. Aleluia. Te prepara, irmão. Te prepara, meu irmão. Vai te preparando em nome de Jesus, congregando mais, chegando na hora certa nos cultos. Aleluia. Leva mais a sério as coisas de Deus. Leva mais a sério as coisas de Deus, minha irmã. Leve mais a sério as coisas de Deus, meu irmão. Igreja do Senhor, leve mais a sério as coisas de Deus, porque não é tempo de brincar. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite que as capas de Agã e de Bartimeu, essas nós rejeitamos, que é a capa do pecado,
é a capa da miséria, a capa da pobreza. Essa nós não queremos no nosso vestuário cristão, aleluia. Essas indumentárias aqui nós não queremos para usá-las. Nós como cristãos, nós como servos de Deus, rejeitamos ele. Agora a capa de Elias, a capa, aleluia, de Pedro, de Paulo, nós precisamos vesti-la para a nossa vitória. Convido a igreja para ficar em pé, em nome de Jesus. Levanta a mão direita para o céu, fecha os olhos. Aleluia. Você vai fechar os olhos, vai abrir os lábios em oração. Ore comigo. Senhor nosso Deus eterno. Meu Deus, aqui está a tua igreja, que foi comprada com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero lhe pedir agora que o Senhor vá vestindo em cada um a capa do poder, a capa da libertação, a capa da preparação, a capa do pecado e a capa da miséria. Nós rejeitamos, nós não queremos, Senhor. Aleluia. Vai orando, igreja, vai pedindo, vai pedindo. Em nome de Jesus, eu creio que mediante a ministração da palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus está revestindo agora crentes aqui com a capa do poder, com a capa da libertação e com a capa da preparação. Meu Deus, capacite, meu Deus, levanta uma igreja aqui forte, uma igreja poderosa, dê crescimento para esta obra, escreva uma nova história, determine um novo tempo. Eu creio em um crescimento histórico aqui, para que teu nome seja glorificado. Só quem crê diz amém.